Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Esta é a videoaula número 2 das disciplinas EDM 0337, Metodologia do Ensino de Educação Física, e EDM 0348, Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física. O tema desta videoaula é a produção cultural do corpo. E ela é uma das atividades propostas para que vocês possam alcançar o seguinte objetivo: compreender a influência das culturas e o papel da escola na produção das identidades corporais. Antes, no entanto, vamos conversar um pouquinho acerca das concepções de movimento, porque é importante a gente, desde o começo da nossa disciplina, entender qual é a concepção de movimento que nós estamos trabalhando. Você certamente já presenciou intervenções do tipo: essa caixa é muito pesada, é importante você flexionar as pernas, flexionar o tronco e segurar essa caixa bem devagar, encaixando o quadril de maneira a evitar qualquer tipo de lesão. Você também já deve ter ouvido falar que no momento de execução do exercício abdominal, aquele conhecido exercício abdominal, a pessoa deve fazê-lo com a região lombar em contato com alguma superfície, com o chão, com um colchonete, com um colchão, de tal maneira a preservar as articulações do quadril. Esse modo de intervir sobre o corpo está baseado numa ideia de movimento inspirada nas leis da física mecânica. Nesse sentido, o movimento é resultado do sistema de alavancas. Mas não é somente essa ideia de movimento que você esbarra, que você encontra, que você acessa. Muitas vezes você se viu fazendo qualquer tipo de atividade, dançando, por exemplo, ou brincando, ou correndo, e alguém disse: nossa, você deve ter aí consumido umas 300 quilocalorias. Ou, às vezes, você vai pegar um pedaço de bolo, vai comer um doce, e alguém já lembra a quantidade de calorias que provavelmente aquele alimento tem. Nesta ideia, assim como na primeira, o corpo também é entendido como uma máquina, só que, a partir da biologia, o movimento é resultado da síntese metabólica. Apenas lembrando o que você provavelmente estudou no ensino médio. A síntese metabólica é o resultado do processo de gasto de energia e do processo de ingestão de energia. Quando a gente ingere, nós estamos em anabolismo. Quando a gente gasta, nós estamos em catabolismo. O resultado disso é o metabolismo. Então, ao executar qualquer tipo de movimento, em tese, eu estou gastando energia, eu estou em catabolismo. Ao me alimentar, eu estou ingerindo energia, acumulando energia, eu estou em anabolismo. Mas nada disso tem a ver com a nossa disciplina. Nós chegamos um pouquinho mais perto da escola nesta outra influência, quando a gente vai pensar o movimento a partir da psicologia. E todo mundo aqui certamente já ouviu falar em coordenação motora ampla, coordenação motora específica, coordenação motora geral, coordenação oculomotora, coordenação visomotora, ou aquelas pessoas que já estão fazendo estágio, já têm algum contato com a escola, ou que já são professores e professoras, certamente já ouviram falar. Tal atividade é boa para melhorar a coordenação motora. Ou se você fizer assim ou assado, você vai melhorar o movimento, vai melhorar a execução motora. Em todas essas situações, a ideia de movimento que está por trás é influenciada pela psicologia do desenvolvimento. Nesse sentido, o movimento é resultado da estimulação nervosa. Claro que nós temos movimentos reflexos, em que o estímulo nervoso não é processado pelo cérebro, pelo córtex cerebral. Nesses casos, o estímulo nervoso ele é uma emissão rápida de uma região interna à coluna vertebral, e nós temos a maioria dos movimentos que são movimentos processados pelo córtex, são movimentos que, num primeiro momento, são pensados, são organizados, são planejados, e com a execução constante desses movimentos, eles se tornam automáticos, eles são mais facilmente executados sem que a gente precise tomar consciência disso. E numa etapa das nossas vidas, nós tivemos muita dificuldade para digitar. Numa etapa das nossas vidas, nós tivemos muita dificuldade para dirigir. Numa etapa das nossas vidas, nós tivemos muita dificuldade para andar.
Talvez vocês até fiquem surpresos, mas numa etapa das nossas vidas nós tivemos dificuldade para controlar os movimentos da cabeça. Na medida em que nós fomos exercitando essas situações, todas essas situações, elas se tornaram cada vez mais de nossa posse, cada vez mais nossas, foram cada vez mais incorporadas, foram automatizadas e liberaram espaço para ações motoras mais complexas, ações motoras mais elaboradas. Por isso que primeiro a gente aprende a ficar sentado, depois a gente aprende a quadrupedia, depois a gente aprende a ficar em pé, depois a gente aprende a andar, a correr e saltar, a correr, saltar e arremessar uma bola. Ou seja, há um processo de desenvolvimento a partir não só do estímulo, mas também do amadurecimento do córtex cerebral. Mas nenhuma dessas concepções tem a ver com as nossas disciplinas, tem a ver com o enfoque que as nossas disciplinas adotarão. Nós trabalharemos aqui com a ideia de que o movimento é resultado de uma experiência cultural. O movimento é resultado de tudo aquilo que nos rodeia, de tudo aquilo que influencia a constituição da pessoa que nós somos, de tudo aquilo que se diz sobre quem nós somos e de quem nós devemos ser. Nessa perspectiva, o movimento não é mais tomado como resultado do sistema de alavanca, resultado da síntese metabólica ou resultado da estimulação nervosa. Nessa perspectiva, o movimento é tomado como uma forma de linguagem. É isso que explica por que crianças que crescem em regiões diferentes, crianças que crescem em bairros diferentes ou até crianças que frequentam escolas diferentes e, logicamente, vêm de grupos familiares diferentes, cantam músicas diferentes, brincam brincadeiras diferentes e mesmo que a brincadeira seja diferente, ela possui traços, mesmo que a brincadeira seja igual, melhor dizendo, ela possui traços, regras, formatos, táticas que são diferentes umas das outras. Na medida em que essas experiências vão se acumulando, elas vão influenciando a maneira como nós lidamos com o próprio corpo, a maneira como nós nos posicionamos corporalmente na sociedade, a maneira como nós vemos os corpos, compreendemos os corpos que nos rodeiam. Então, é importante lembrar vocês que nós não estamos descartando as contribuições das leis da física, da biologia e da psicologia para pensar o movimento. Mas o foco na nossa disciplina é entender que o corpo é uma produção da cultura. E nós poderíamos usar uma centena de exemplos mostrando como cada grupo cultural vai produzindo a sua corporeidade, os sujeitos de cada grupo cultural vão produzindo a sua corporeidade. E que não depende só deles. Aliás, não depende nada deles, depende muito mais daquilo que os outros dizem, dos discursos que circulam a respeito do próprio corpo e da maneira como nós vamos, então, nos posicionando corporalmente na sociedade. Na medida em que nós avançarmos nas nossas discussões e recorrermos a uma série de exemplos, isso vai ficar cada vez mais evidente, pelo menos essa é a nossa intenção. Então, estamos querendo dizer que o corpo é uma produção da cultura, estamos querendo dizer que há um diálogo intenso entre corpo e cultura. E, obviamente, nós estamos trabalhando aqui com uma determinada concepção de cultura, que, na medida em que a disciplina caminhar, também nós vamos nos apropriando cada vez mais dessa concepção de cultura. Bom, não é recente a discussão do corpo enquanto construção de cultura. A primeira pessoa a sistematizar essa discussão foi Marcel Mauss, nessa obra que é póstuma, mas ele havia deixado uma série de capítulos esparsos, e é um capítulo muito interessante nessa obra, que se chama As Técnicas Corporais. Nessa obra, Marcel Mauss vai falar uma frase, vai escrever uma frase que se tornou bem conhecida. É evidente, ele escreveu em francês, eu não sei francês, vou falar para vocês a tradução que eu li nesse livro, por exemplo. Ele escreveu assim, lá nos anos 30, que era possível reconhecer uma moça que houvesse estudado num colégio de freiras só pela maneira dela se sentar. Guardadas as várias distâncias, tanto no tempo, quanto de concepção, quanto de contexto, o que Marcel Mauss queria dizer? Que esse processo educativo que as moças, ao qual as moças, lá nos anos 20, nos anos 30, eram submetidas nos colégios de freira, imprimia marcas nessas pessoas.
o mesmo acontece com todos nós, né? Ou seja, a nossa entrada na escola também foi constituindo o nosso corpo de uma certa maneira. A nossa pertença a um grupo social, seja ele qual for, também vai constituindo o nosso corpo de uma certa maneira. O grupo racial ao qual eu pertenço, a classe social a qual eu pertenço, o grupo étnico ao qual eu pertenço, o grupo religioso ao qual eu pertenço, ou seja, todas essas experiências vão constituindo o meu corpo de diversas maneiras. Ora, por que vocês acham que nós usamos talheres, sendo que há 300 anos, melhor dizendo, há 250 anos aproximadamente, a prática, o uso dos talheres era específica só de um grupo social, da nobreza francesa. E, de repente, você tem a disseminação, ao menos no mundo ocidental, do uso dos talheres. Estou me referindo aqui a garfo, faca, etc. Então, essas habilidades, elas foram, inicialmente, elas caracterizaram um determinado grupo social. Com o passar do tempo, elas foram apropriadas. E hoje, se você, num evento social, ou num espaço público, se você se alimentar usando as mãos, que muitos outros grupos sociais fazem isso, talvez as pessoas estranhem, talvez as pessoas olhem, não olhem com bons olhos, porque afinal de contas se espera que uma pessoa de um determinado grupo social, e aqui eu estou falando com pessoas que são escolarizadas, com pessoas que provavelmente pertencem aos setores médios da população, o uso desses talheres ele está disseminado, o uso dos talheres está disseminado, então parece que é algo, entre aspas, natural. Não é nada natural, é tudo uma construção da cultura, é tudo uma construção da cultura, e um determinado grupo social com certo prestígio numa determinada época apresentou esse e tantos outros modos de usar o corpo como legítimos, como verdadeiros, e nós fomos nos apropriando desses modos de usar o corpo. É tão interessante vocês pensarem, por exemplo, o uso que vocês fazem dos aparelhos de comunicação que estão mais disponíveis para a gente agora. Há poucos anos atrás, custava, pelo menos para mim, me custava um grande sacrifício teclar com os polegares. Na medida em que fui me habituando, essa se tornou uma habilidade incorporada e hoje eu consigo teclar com uma velocidade e com alguma habilidade um pouquinho melhor. Claro que eu também sou surpreendido pelo corretor, claro que eu preciso prestar atenção naquilo que eu estou escrevendo e muitas de vocês certamente fazem isso muito melhor do que eu, porque vocês já pertencem a um grupo social que o contato com esses recursos se deu de uma forma muito mais tranquila. A gente pode pensar também num universo muito grande de experiências corporais que estão vinculadas diretamente a pertença ou não a um certo grupo. Saber dançar uma música, ou um estilo, ou um gênero, saber brincar uma brincadeira, saber praticar um esporte, tem tudo a ver com a sua condição de classe, de raça, etnia, religião, local de moradia, território, etc. Então, nada é natural no que diz respeito ao corpo, nada é dado pela cultura, é tudo uma produção repleta de embates, repleta de choques, repleta de atritos, repleta de relações de poder. Nós aprofundaremos essas questões. Então, tomemos aqui estes exemplos. Poderiam ser muitos outros. Imagine o motorista, a motorista, imagine o carteiro ou a carteira, imagine o professor ou a professora, ou qualquer outro exercício profissional. Esses exercícios profissionais que a gente destacou, eles nos obrigam a empregar o corpo de uma certa maneira. E na medida que o tempo passa, o nosso corpo se torna o corpo de motorista, o corpo de carteiro, de carteira, de professor, de professora. Não é à toa para aquelas pessoas aqui que estão participando desta disciplina, para aquelas pessoas que já possuem alguma experiência na docência, no começo do ano, o professor, a professora costumam ter uma certa dor nas cordas vocais. As professoras, na sua maioria mulheres que trabalham com crianças muito pequenas, sabem muito bem qual é a região do corpo que fica mais dolorida, até que ela aprende a empregar os seus recursos corporais de uma maneira mais eficiente, e ela vai também fortalecendo seus grupos musculares de uma maneira mais apropriada para aquela atividade. As professoras e professores que trabalham com crianças muito pequenas e transportam as crianças no colo, agacham, flexionam as pernas, pegam as crianças, levam de lá para cá, costumam ter dores ou mais dores na região lombar. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Ou seja, eu passei pelas duas experiências.
No começo do ano, né, viver com as cordas vocais doloridas, né, um mal-estar na garganta, tomar bastante água, comer maçã, coisas do estilo. E quando trabalhei na educação infantil também, né, vivia com dores na região lombar, de tanto, né, segurar as crianças, levar de um lado para o outro, etc. Agachar, brincar, trocar, todas as técnicas que são exigidas de quem trabalha com crianças pequenas. Vamos para um outro exemplo. E se se todas vocês tivessem 3 anos, será que conseguiriam se manter atentos a esta videoaula? Se nós estivéssemos numa outra condição, né, sem essa situação tristíssima que estamos atravessando agora, se nós estivéssemos em sala de aula, muito provavelmente este exemplo, né, fosse mais fácil para a gente entender. Por quê? Quando nós temos 3 anos, fica bem mais difícil permanecer em sala de aula quieto, concentrado, atento, executando movimentos bastante restritos, até porque as salas de aula da faculdade elas têm espaço bastante reduzido. Então, nós rapidamente, olha como a escola é eficaz, né? Rapidamente, claro, ao longo da vida, nós fomos incorporando procedimentos com o nosso corpo que produziram o nosso corpo de estudante. Produziram o nosso corpo de aluno, de aluna, produziram o nosso corpo naquela situação passiva. Se vocês se lembrarem disso, nós, quando somos crianças, nós vamos aprendendo a nossa hora de falar, né? A nossa professora, o nosso professor vão dizendo um de cada vez, levanta a mão, só vou liberar a sala quando ela estiver quieta, se organiza para sair, se organiza para entrar, organiza o espaço que você está ocupando, a sua mesa, o material, a gente derruba, a gente recolhe, ou seja, há uma série de pequenas microtécnicas corporais que nós vamos incorporando que vão construindo o nosso corpo de estudante. A experiência escolar ela é super eficiente na produção desse corpo de estudante. Os grupos sociais que não passaram pela escola, eles teriam muita dificuldade, se colocados agora numa sala de aula, eles teriam muita dificuldade, mesmo sendo adultos, mesmo tendo outras experiências na vida, teriam muita dificuldade de corresponder àquilo que a gente espera do que seja um corpo de estudante. E, finalmente, ao longo do curso de pedagogia, certamente todos vocês se depararam com esse caso. Foram vários casos, mas há um caso, né, bem relatado, bem documentado, inclusive na Biblioteca da Faculdade de Educação. Esse material está disponível, traduzido para a língua portuguesa, que é o caso das meninas lobo. Talvez vocês se lembrem, né, do primeiro ano, em que em uma das 2 disciplinas de psicologia, provavelmente vocês estudaram esse caso. 2 crianças, uma que se estimava com aproximadamente 4, 5 anos, outra que se estimava com aproximadamente 9 anos, foram encontradas na Índia e que haviam tido entre aspas, um crescimento biológico, um crescimento corporal distanciado do contato cultural. Elas foram, entre aspas, alimentadas por uma família de lobos. Elas foram, entre aspas, socializadas em meio aos lobos. E elas tinham os mesmos hábitos. Elas tinham hábitos noturnos, elas andavam em quadrupedia para distâncias curtas, e elas apoiavam, né, no cotovelo para distâncias curtas, e elas apoiavam nas mãos para distâncias maiores e para poder fazer um deslocamento mais rápido, mais acelerado. Elas não sorriam, elas não choravam, lentamente elas foram criando alguma afeição pelas pessoas que estavam nessa instituição que as acolheu e pelas pessoas que lidavam mais diretamente com elas. Ou seja, é interessante essa reflexão aqui para a nossa disciplina, porque nós tendemos a pensar que aquilo que nós somos está dado, né? Nós, todos os seres humanos, nós nos desenvolveríamos da mesma maneira. Este exemplo e tantos outros que vocês estudaram ao longo do curso de pedagogia mostra muito bem como não é dessa maneira que as coisas acontecem. O corpo é uma construção da cultura e na ausência disso que nós chamamos cultura, e nós estamos entendendo aqui cultura como produção de significados, nós não desenvolveríamos uma série de habilidades, uma série de técnicas corporais que nós agora possuímos.
Convém destacar que a vida na sociedade urbana, a vida numa sociedade urbana, a vida na escola, a frequência a determinados espaços sociais vai constituindo o nosso corpo, vai produzindo determinadas identidades corporais. Bom, dito isto, o texto que nós sugerimos para a leitura, que no nosso entender é o texto mais importante da disciplina, esse texto escrito por Roseli Cassan Fontana, que na verdade é um relato autobiográfico da autora, é, no meu entender, um texto literário, e está nesse livro, Educação Física e Ciências Humanas. A leitura desse texto nos permite inferir que o processo de construção da identidade corporal, o processo de constituição da identidade corporal, ele se deve à influência de 3 importantes fatores. O primeiro são as vivências corporais. Vocês devem ter percebido, ao ler o texto, que Roseli Cassan Fontana, ela lidava com o corpo de uma certa maneira, tanto nas aulas de educação física, que você deve ter pensado, eu tive aulas como essas. Ou você deve ter pensado, nossa, as minhas aulas não têm nada a ver com essas. Eu trabalho de uma outra maneira, eu trabalho de uma outra maneira, eu penso de outra maneira, eu possibilito às minhas crianças outras experiências, felizmente. É importante dizer que a época em que Roseli Cassan Fontana viveu a sua experiência escolar, e isso dá para inferir a partir do texto, por volta dos anos 60, o projeto de trabalho, o projeto de educação corporal materializado nas aulas daquela professora, que corrigia, que chamava atenção, que pedia repetições, combinava, se coadunava com o projeto daquela sociedade. Então, o público atendido pela escola que Roseli Cassan Fontana frequentava, as aulas que ela tinha, seja as aulas de inglês ou as aulas de educação física, culminavam para a produção da mesma identidade e, claro, as aulas de educação física contribuíam para a produção de uma certa identidade corporal, que nós discutiremos ao longo aí das nossas disciplinas, dos encontros das nossas disciplinas. Mas as vivências corporais não se reduzem às aulas de educação física. As vivências corporais também estão presentes no momento em que Roseli Cassan Fontana tem com a leitura, com a prática corporal da leitura, uma experiência prazerosa. Então ela fica deitada, ela fica lânguida, ela tem uma relação de prazer com o livro, uma relação que é uma relação olfativa, sensorial com o livro, ela descreve isso, ou seja, o conjunto de vivências corporais é imenso. Todos vocês acumulam vivências corporais quando se transportam no metrô, no ônibus, no automóvel, na bicicleta, quando andam, quando entram na sala de aula, quando tomam banho, quando se alimentam, quando estão descansando, ou seja, vivência corporal é esse conjunto imenso de situações que todos nós experimentamos. O texto, O Corpo Aprendiz, também nos permite inferir que o processo de constituição da identidade corporal também passa pelos discursos que nós acessamos. Não é à toa que Roseli Cassan Fontana, ela conta pra gente lá que na sua época de jovem, ela foi convidada, ela foi estimulada a ler aquela famosa Biblioteca das Moças. E esse conjunto de obras de grande circulação, ele dizia, se vocês perguntarem para as mães, para as avós, talvez elas se lembrem, ele dizia a respeito a um certo papel da mulher na sociedade. Então, havia uma produção de discursos que dizia como tinha que ser o corpo da pessoa. Algo semelhante acontece quando vocês acessam certos vídeos no YouTube que falam sobre o corpo, programas de saúde, de alimentação, de nutrição, moda, etc. Ou seja, há um excesso de discursos que estão dizendo como o seu corpo tem que ser, que vão produzindo o seu corpo de uma certa maneira. É evidente que ninguém aqui fica só recebendo as coisas. Nós vamos interagindo com esses discursos e vamos nos produzindo de uma certa maneira. E, finalmente, as experiências estéticas. Quando Roseli Cassan Fontana descreve a relação dela com a professora de inglês, a maneira como a professora se vestia, a maneira como a professora entonava a leitura, ou seja, como ela conduzia a leitura, como ela falava, como ela pronunciava, era uma experiência que tocava
a Roseli Cassan-Fontana, que afetava a Roseli Cassan-Fontana de uma maneira bem especial. Então, aquilo que a gente aprende a gostar, aquilo que a gente vai tomando como bonito, vai tomando como interessante, vai tomando como gostoso, tem muito a ver com a maneira como nós lidamos com estas situações, com essas experiências. Se nós estivéssemos na sala de aula, eu iria desenhar um triângulo irregular para vocês. Estas situações, tanto as vivências corporais, como os discursos e como as experiências estéticas, elas vão nos influenciando de forma diferente. Elas não incidem sobre nós da mesma maneira e nós não reagimos a elas da mesma maneira. Cada um de nós vai se constituindo sujeito na medida em que vai interagindo com as vivências, interagindo com os discursos, interagindo com as experiências estéticas. É importante, no entanto, dizer que num determinado contexto sociocultural, determinadas vivências aparecem com mais evidência, determinados discursos circulam com mais força, determinadas experiências estéticas estão mais disponíveis. É por isso que, se você for no shopping ou na 25 de março, e você for comprar uma vestimenta, né, uma calça, uma camisa, etc., né, uma saia, um vestido, você vai perceber que a variedade é pouca, né? As ofertas são muito semelhantes. Então, nós vamos aprendendo a chamar de bonito, nós vamos aprendendo a gostar, nós vamos criando laços, né, com esses produtos. Muitas vezes, infelizmente, vamos criando laços a partir daquilo que está disponível. Então, a música que nós ouvimos, eu sempre quero fugir das generalizações, né? Grande parte da nossa experiência musical, ou grande parte da experiência musical para um conjunto significativo de pessoas, se repete. Então, nós acabamos gostando das mesmas músicas, E se nós olharmos para uma foto nossa de 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, muitos de vocês não vão se lembrar, né? Mas nós vamos dizer, nossa, mas olha meu cabelo como estava, né? Olha, eu cortava o cabelo, olha a minha roupa, olha o meu calçado, olha isso, olha aquilo. Ou seja, como parece distante da gente algo que já nos constituiu. Por quê? O contexto foi se transformando e a gente também foi se constituindo corporalmente, foi produzindo um outro corpo, foi produzindo uma outra identidade corporal. Acontece, gente, e isso talvez seja o mais importante que eu vou dizer, né, nesta videoaula, acontece que o que mais incide sobre nós são as políticas de identidade corporal, ou seja, há um discurso muito forte da produção de uma certa identidade corporal. As nossas vivências vão constituindo uma certa identidade, as nossas experiências também vão nos proporcionando uma certa identidade. E nós aqui, na nossa disciplina, nas nossas disciplinas, EDM 0337, EDM 0348, nós vamos defender o direito às diferenças, ou seja, nós vamos defender que todas as identidades corporais são legítimas. Se você observar, a escola faz toda uma política de identidade para produzir o corpo de uma certa maneira. E nós aqui vamos defender que corpos que não são tão rápidos, que corpos que não são tão espertos, que corpos que não se movimentam tão bem, que corpos que não têm uma determinada silhueta, todos esses corpos são tão importantes como todos aqueles corpos que correspondem ao padrão esperado pela escola. Vamos pegar o exemplo de uma empresa que tem vale-refeição. Muitas vezes, o vale-refeição ou a diária, né, que uma empresa oferece, no serviço público oferece diária, às vezes elas são diferentes em função da função que o funcionário, né, desempenha, da formação e do lugar que ele ocupa naquela hierarquia daquela empresa, daquela instituição. Às vezes o plano de saúde, se é oferecido, ou se, claro, não é oferecido porque isso é descontado, né? Às vezes o plano de saúde também é diferente. Então, o executivo tem um plano de dormitório, de quarto, né? E o funcionário da linha de montagem tem um plano da enfermaria. São políticas de corpo. Então, a instituição de ensino, a empresa, gente, a igreja, o partido político, os meios de comunicação, eles também instauram políticas de corpo. Ou você acha que é à toa, né, que a nossa aposentadoria está cada vez mais distante? A maioria de vocês pertence a uma geração que talvez não se aposente. Então, para garantir que vocês fiquem o máximo de tempo
dentro do sistema, produzindo e evitando trazer prejuízos ao sistema de saúde, entra em circulação um discurso que você não pode fumar, você não pode beber, você não pode se drogar, você não pode comer certos alimentos, você tem que manter um estilo de vida fisicamente ativo. E onde aparece isso? Isso aparece nos canais abertos da televisão. Então, vários canais produzem, disseminam, veiculam programas que vão colocando esse discurso em circulação. Não é por acaso que a maioria de vocês sabe calcular o IMC, o Índice de Massa Corporal. De onde vem isso? Ou seja, como é que todo mundo vai aprendendo a calcular isso? Como é que todo mundo vai aprendendo se está ou não dentro dos parâmetros que alguém, pesquisas norte-americanas, pesquisas estadunidenses, consideram adequado? Tem a ver com as políticas de corpo. Qualquer empresa, qualquer instituição, seja uma instituição de ensino ou uma instituição outra qualquer, eles vão imprimindo, vão colocando em circulação certas políticas de corpo. Se nós defendemos que a sociedade é para todas as pessoas, que todas as pessoas têm o direito de circular no espaço público, que todas as pessoas têm o direito a dizer como querem ser representadas, nós temos que defender uma escola que tenha espaço para todas as identidades corporais. Então nós temos que defender uma escola que coloque em ação uma experiência curricular a favor das diferenças. Isso passa também pelas práticas corporais. Uma escola que só tem voleibol, handebol, basquetebol e futebol é uma escola que projeta uma identidade corporal bem próxima a essa que Roseli Cação Fontana se viu, experimentou, se viu lá imposta, sofreu essa imposição. Ou seja, você tem que ser hábil, você tem que ser rápido, você tem que ser ágil, você tem que corresponder àquilo que essa sociedade capitalista, que essa sociedade que exige que você gerencie a sua própria atividade física, está cada vez mais cobrando. Por isso, professores e professoras, nós insistimos na importância da atenção ao tipo de vivência, ao tipo de discurso e ao tipo de experiência estética que a escola vai disponibilizando para os seus estudantes, sejam eles e elas crianças, jovens, adultos ou idosos. Nos vemos na próxima videoaula. Fiquem com o meu cumprimento, meu abraço. Os vídeos estão disponíveis no canal do grupo no YouTube e os textos estão disponíveis no programa que vocês podem acessar pelo site do grupo de pesquisas. Até a próxima!